Eu sou Fernando Armando Ribeiro, eu sou professor da PUC Minas desde 2002. Eu leciono no curso de Direito, na graduação e na pós-graduação. Eu tenho formação em Direito, também em Filosofia. Fiz minha pós-graduação em Filosofia do Direito e depois de ter feito uma pesquisa nos Estados Unidos, onde fui bolsista da Fulbright, eu passei a trabalhar com Direito e Literatura, que é um campo de pesquisa muito trabalhado pelos americanos. As relações do direito com a literatura, elas são muitas, múltiplas e também com abordagens mais distintas. Se nós pensarmos, por exemplo, na história da literatura, os chamados cânones, né, da literatura ocidental, muitos deles trazem a temática do direito para dentro das suas obras de uma forma, às vezes, central, às vezes uma forma mais tangencial, mas sempre dando alguma importância. Se você pensar, por exemplo, né, Cervantes, Dom Quixote tem famosas cenas que envolvem tribunais, por exemplo, tem uma cena engraçadíssima que envolve o Sancho Panza se tornando a figura de um juiz, né? Você tem isso em Shakespeare, das 30 peças dele, 22 envolvem tribunais. Você tem isso em Machado de Assis, em Dostoiévski. Enfim, você tem a literatura permeando, o direito permeando a construção literária, porque, evidentemente, quando o escritor se volta para analisar o seu tempo e a cultura, o direito acaba se fazendo um lugar de valores, de conflitos, de dramas humanos, e isso naturalmente acaba vindo para o horizonte da literatura. Por outro lado, também o direito ele é uma prática discursiva que usa da palavra oral e escrita e que usa de uma estilística também para atingir seus propósitos. E nós não podemos nos esquecer que lá na origem, quando você tinha, na verdade, a ideia de leis, que vem do latim legere, que era ler, né, as leis eram lidas, né, eram literalmente uma tábua de normas para serem lidas. Então há uma confluência dessa dimensão da leitura também no direito. O que é muito interessante nós pensarmos quando se fala em direito e literatura é que a literatura, mais contemporaneamente, vem se mostrando como capaz de trazer para o jurista uma visão de maior concretitude, tanto dos valores quanto das próprias narrativas com as quais o fenômeno jurídico está atrelado. Isso, às vezes, parece algo paradoxal para o leigo, mas, na verdade, não é, porque o que existe na literatura é a possibilidade de imaginar os conflitos a partir de uma dimensão de aplicação e de concretude que os juristas sempre buscam. Nós temos essa confluência em que a literatura ela trabalha com elementos do direito, não é? E, ao mesmo tempo, nós temos uma dimensão em que o direito passa a também se valer da literatura para suas construções. E isso tem uma questão muito interessante se nós pensarmos primeiramente na questão da estilística jurídica, que é algo que ganha uma força muito especial nos nossos tempos, eu acredito, porque nós hoje, mais do que nunca, eu acho que carecemos de construções que sejam ao mesmo tempo sintéticas, expressivas e informativas, que consigam dizer mais com menos palavras. E a tradição jurídica, sobretudo a tradição brasileira, ela herda de certa forma um certo enciclopedismo que faz com que os juristas gostem muito de serem mais verborrágicos, falar muito, escrever muito. E hoje nós temos necessidade de algo distinto. E a literatura, eu acho que propicia-nos recursos linguísticos que permitem trilhar caminhos mais eficientes e mais interessantes nesse sentido. Essa questão da estilística jurídica, do juridiquês, por exemplo, né, que é para os leigos às vezes um drama, para a imprensa também, que de certa forma traduz, de um lado, algo natural,
que diz respeito ao fato de o direito ser uma ciência e, como toda ciência, tem um arcabouço de conceitos, de terminologias que são próprias e que, evidentemente, um leigo não necessariamente tem de compreender tudo. Mas há algo para além disso no juridiquês que diz respeito a um certo uso abusivo de estrangeirismos, de latinismos, de gongorismos e uma série de ismos que não seriam necessários e que em nada ajudam para a compreensão do fenômeno jurídico por parte da sociedade. E nós não podemos nos esquecer que essa compreensão não é algo que é apenas desejável, é algo que é imperioso, uma vez que a Constituição da República, que é a matriz de todo o direito, determina que o povo é o criador e o destinatário do direito. Então, se torna algo canhestro você dizer que o destinatário do direito não conheça o produto da sua própria criação. E é um fenômeno que, por vezes, acontece no fórum, né? Depois de longos debates e vem a decisão e muitas vezes a parte pergunta para o seu advogado: doutor, mas eu ganhei ou perdi? E isso é algo que talvez precise ser modificado, e quando nós pensamos na estilística no direito, esse estilo, essa depuração de estilo, ela evidentemente passa por uma abertura dos horizontes linguísticos, no qual a literatura exerce um papel muito destacado, na medida em que amplia os nossos horizontes. E o Gadamer, né, o filósofo da hermenêutica, vai dizer que os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo. Então, a partir disso, nós temos muito a pensar já com a literatura. Para além disso, tem uma outra contribuição muito interessante no que diz respeito a nós pensarmos a ciência do direito, porque a ciência do direito, como ela se desenvolveu na segunda metade do século XX, nos países sobretudo da Europa continental e daqueles que são membros, né, da tradição do chamado civil law, como o Brasil, que é uma ciência do direito que se construiu sobre os auspícios de uma escola que se tornou a mais influente, que se chama positivismo jurídico. Para essa escola do positivismo jurídico, a análise do direito, ela é sobretudo uma análise abstrata, uma análise de dever ser normativo sob uma perspectiva abstrata. E essa abstração, ela evidentemente ela traz um problema, que é o jurista muitas vezes não conseguir trabalhar com a dinâmica da aplicação. Muitas vezes se estuda direito, né, nas universidades, baseado ainda em uma análise sistemática e abstrata do sistema de normas jurídicas. E quando se vai pensar a dinâmica da aplicação dessas normas, os juristas têm que recorrer a exemplos, às vezes exemplos mais banais, mais simples, né, com personagens já caricaturais, como denominados Caio e Tício, que se repetem nos manuais de direito. E nós sabemos que se nós recorrermos a obras literárias, nós podemos atingir objetivos de imaginar esse fenômeno da concretude, mas com muito mais densidade, com muito mais riqueza de elementos. Se você, por exemplo, recorrer lá a um Crime e Castigo de Dostoiévski, você vai conseguir imaginar a perspectiva de um homicídio sobre uma riqueza de elementos muito maior. A literatura, ela faz com que o leitor, na medida que exerce essa atividade extremamente complexa e rica que é a leitura, que fez com que o Borges, por exemplo, dissesse: o bom leitor é um escritor. Essa atividade ela é extremamente complexa e ela faz com que
o leitor ele construa no seu imaginário uma série de dinâmicas e de relações e de realidades que, de certa forma, permitem uma abertura à alteridade, ao outro, que de outro modo muitas vezes ele não teria. Esse é um momento muito propício para pensarmos coisas como essa, porque é um momento exatamente de nós imaginarmos que o processo de leitura literária ele é descentralizador, por excelência. E ele faz com que, nessa grande autonomia que tem o leitor, quando constrói por ele mesmo as suas imagens, ele vai, de certa forma, compreendendo dinâmicas e realidades, vivências, dramas, pessoas, elementos humanos, de certa forma, poderiam estar distantes da sua vida cotidiana. E ele vai, com isso, enriquecendo a sua percepção do mundo e vai, evidentemente, abrindo-se à diferença e à alteridade. Isso, evidentemente, traz algo muito importante para a democracia, se nós pensarmos que a democracia deve ser vista como uma espécie de escudo de proteção das diferenças. A literatura tem um vasto potencial democrático e nisso acho que traz uma contribuição para o direito, principalmente de duas formas. Primeiro, nós não podemos esquecer que o processo de leitura literária, esse processo tão rico, tão complexo, que fez com que Borges dissesse que o leitor é também um escritor, ele envolve que esse leitor construa no seu imaginário as realidades, os personagens, os cenários, que podem estar muito próximos dos seus, podem estar numa mesma cidade, no mesmo estado, mas que vão te trazer um horizonte distinto de vivências que ele não conhecia. Se nós pensarmos, por exemplo, somos todos mineiros, mas a realidade que nos traz o Krenak, não é algo distinto do que um Belo Horizontino urbano está acostumado a vivenciar. E quando nós imaginamos esse processo, isso evidentemente é algo muito rico e que faz com que o Derrida, inclusive, diga que isso é de uma riqueza maior do que a própria teoria, às vezes, e filosofia, porque muitas vezes quando o sujeito está lendo um texto filosófico ou teórico, ele está ali, de certa forma, já com uma armadura racional e conceitual que faz com que ele tenha resistência, através das suas pré-compreensões, a determinados elementos. A literatura possibilita, de certa maneira, uma suspensão desse véu de pré-compreensões que é velador, que faz com que você, às vezes, não consiga ver o novo que está diante de você. E isso, por si só, já é algo altamente democrático, não é? Isso faz com que se desvelem novos valores, se desvelem novos horizontes para as próprias questões jurídicas. Se nós pensarmos, por exemplo, que muitas dos direitos fundamentais, eles vêm sendo reelaborados, não apenas a partir de novas regulamentações normativas, mas a partir de novas interpretações das mesmas normas, entramos aí num campo extremamente fecundo para imaginarmos a entrada da literatura numa dimensão hermenêutica, interpretativa, que é uma espécie de novas lentes com as quais esses intérpretes passam a ler os textos jurídicos, não é? Então essa é uma contribuição já muito grande para a democracia. A contribuição da literatura à prática jurídica, à aplicação do direito, eu a vejo primeiramente sob a perspectiva de um verso do poeta inglês John Keats, em que ele, certa vez, numa carta, ele se refere à capacidade do poeta como sendo alguém que tem a capacidade de desenvolver uma capacidade negativa, ele dá esse nome, negative capability,
E essa capacidade negativa, ele de certa forma, vai nessa carta dizer que seria uma capacidade de a pessoa manter posições antitéticas, vetores contrários, durante um certo tempo, sem com isso criar uma ansiedade muito grande ou uma tensão muito grande tentando resolvê-los. E deixar, de certa forma, que haja uma maturação para que haja um florescimento, ou ele usa essa expressão, né? Eu diria também talvez um desvelamento de uma possibilidade de sentido. E isso é algo muito rico, se nós pensarmos, e talvez muito importante num mundo tão acelerado, em que todos estão tão ávidos por julgar o tempo todo, julgamos quando pouco sabemos ou quando nada sabemos. E isso evidentemente é algo importante também para o juiz, porque veja, a negative capability seria exatamente a capacidade de o juiz deixar que haja uma maturação argumentativa no próprio processo para que haja tomada de decisões. E deixar, sobretudo, que esse diálogo que nós chamamos contraditório no direito, ele de certa forma ressignifique questões que muitas vezes o magistrado já traz no início do processo. É algo dramático isso. É uma ameaça, que eu diria, que espreita todos os processos, que seria exatamente aquela que muitas vezes o julgador já chegue no momento final da decisão e nada mais conclua que aquilo que ele já tem na sua pré-compreensão nos primeiros minutos em que ele teve contato com o caso. Isso é algo que evidentemente é preciso ser evitado. E essa capacidade negativa é exatamente uma possibilidade de ele deixar-se levar e deixar perceber o novo, ou algo que ele não havia pensado anteriormente, ou que suspenda as suas pré-compreensões durante o próprio curso do processo. E isso é algo muito importante e que conflui com a própria poesia. A poesia, vai dizer Alice Ruiz, não é? Que foi mulher de Paulo Leminski, num verso muito bonito, ela fala que a poesia já está nas coisas, basta nós aclararmos o olhar. Não é? Então, esse aclaramento dos olhos se torna algo muito importante também para o magistrado. Nesse novo parâmetro da imparcialidade literária, nós ganhamos uma adição, uma riqueza, porque, segundo a autora Martha Nussbaum, que trabalha com direito e literatura, é uma grande referência nessa linha, ela vai nos mostrar que a leitura literária faz com que nós tenhamos, de fato, a imparcialidade que é desejável pelo direito. Porque quando você lê uma obra literária, sobretudo um romance, ela diz, você não está neutro nem distante dos personagens e dos conflitos que eles vivem. Mas, ao mesmo tempo, você também não se identifica com eles do mesmo modo que você se identificaria com um problema de seus filhos ou com um problema da sua mulher ou do seu esposo. Você se identifica porque você compreende e você passa a compreender com isso vários lados de uma mesma questão. E isso é algo importantíssimo para o direito, que evidentemente lida com valores que, quando aplicados nos casos, eles se redimensionam com sentidos distintos a partir exatamente de um horizonte de elementos que tangenciam aquele mesmo caso. Então, isso faz com que o jurista possa obter uma espécie de treinamento, né, do que seria de fato a imparcialidade justa ou adequada para se ter diante do direito. A relação entre o direito e poesia nós podemos perceber a partir de alguns elementos que dizem respeito primeiramente à linguagem jurídica e à linguagem como um todo. O pensador americano Ralph Waldo Emerson, num dos seus ensaios, ele diz que toda linguagem é poesia fossilizada.
Isso significa que a poesia desfossiliza a linguagem. E desfossilizar a linguagem significa dar à linguagem uma vitalidade que a adeque ao seu tempo histórico, adeque às vivências que lhe são contemporâneas, as vivências mais profundas e de certa forma, materializa as nossas relações com o mundo a partir dessa linguagem. Se nós pensarmos essas duas coisas, já estamos diante de algo que para o direito é de uma importância tamanha, porque o jurista depende exatamente de uma linguagem a mais viva e pungente possível, e tanto melhor quanto ele conseguir, de fato, por meio dessas palavras, materializar ou tangenciar os fenômenos dos dramas que chegam aos tribunais. Então, com isso nós já temos uma riqueza enorme para imaginarmos a contribuição da poesia, que vai, evidentemente, nos trazer ao encontro de um verso da poeta portuguesa Sofia de Mello Breyner Andresen, que num verso muito bonito diz assim: abre a porta e caminha cá fora na nitidez salina do real. Quando falamos isso, muitas vezes as pessoas não entendem direito do que estamos dizendo, mas o fato é que a literatura ajuda a dar concretitude, porque seja por meio das imagens, seja por meio das metáforas, seja por meio de personagens, de grandes narrativas, nós conseguimos fazer com que o leitor tenha uma percepção muito mais acurada e densa da riqueza e da pluralidade ontológica existente no mundo. E isso é algo que agrega uma importância e um valor extraordinário para quem deve aplicar o direito. Eu estou lançando esse mês um novo livro de poesia, que é Retratos de Primavera e Outras Estações. Foi um livro que eu escrevi nesses anos da pandemia da Covid-19 e ele, de certa forma, tenta refletir sobre alguns elementos que eu acredito que ficaram destacados durante esse período, como a questão da natureza, né, como a questão da própria linguagem, né? E esse livro ele reflete evidentemente, né, um pouco a experiência vivida, mas também reflete uma questão que é muito típica da poesia, que é a expressão da poesia. Ela é uma expressão, de certa forma, de reconstrução ou de desconstrução. Então, quando é a instauração de um não lugar que não necessariamente é aquele no qual você se encontra. E esse anseio por, de certa forma, um porvir distinto daquele que nós estávamos inseridos, ele está permeando o livro. E eu permito então ler um poemeto que acho que traduz um pouco essa pretensão. Teoria anti-caos. Se em algum lugar do mundo uma borboleta bate suas asas, mais uma chance nos é dada de sermos salvos pela beleza.